Olá, estudantes, professores e professoras da educação de jovens e adultos da nona etapa do ensino médio mediado por tecnologia. Sou o professor Dário Pinheiro e vamos iniciar nossa aula de número 90 de Sociologia. Hoje trataremos dos clássicos da Sociologia e vamos falar de Karl Marx. Karl Marx, vamos trazer algumas informações bibliográficas a respeito do autor para que vocês o conheçam. Ele nasceu em 1819 e faleceu em 1883. Foi um filósofo, economista liberal, revolucionário alemão e um dos fundadores do socialismo científico. A obra de Marx influenciou a sociologia, a economia, a história e até a pedagogia. Como vimos, ele nasceu no ano de 1818 na cidade de Trèveris, na Alemanha, e seu falecimento foi na cidade de Londres, no Reino Unido, no dia 14 de março de 1883. Marx ingressou inicialmente na Universidade de Bonn e mais tarde transferiu-se para outra universidade, a de Berlim, com o título e com o intuito de estudar Direito, mas abandonou o curso para se dedicar ao estudo da filosofia na mesma Universidade de Berlim. Já na Universidade de Bonn, ele vai receber a influência dos jovens hegelianos, que criticavam especialmente a religião e o Estado. Jovens hegelianos eram assim chamados porque seguiam os estudos filosóficos de Hegel. E Marx deixou um legado vastíssimo. Vamos citar apenas alguns deles. A principal metodologia utilizada por Marx é o materialismo histórico. Talvez este termo seja novo para vocês, mas vamos chamar a ajuda do nosso companheiro Durkheim para entendermos um pouquinho e iniciarmos esse estudo do método marxista que é chamado de materialismo histórico. Vamos lá, Durkheim? Professor, é importante que compreendamos qual a visão de Marx para interpretar a sociedade humana. Creio que é melhor o senhor explicar o que significa a metodologia materialista histórico. Vocês concordam em entender um pouco de materialismo histórico? Vamos lá, professor? Vamos sim, Durkheim. Como eu falei agora há pouco, é muito importante que se entenda essa metodologia utilizada por Marx para interpretação sociológica do desenvolvimento das sociedades humanas. Então, vamos continuar. Materialismo histórico. Essa é a metodologia marxista. De acordo com a concepção materialista fundamentada por Marx e Friedrich Engels, o materialismo histórico ele vai estar associado às sociedades humanas, que, na verdade, trata das mudanças sociais que se passam no decorrer da história de uma sociedade, que não são determinadas por ideias e nem por valores. E o que vai determinar as mudanças numa sociedade? Ainda de acordo com esta concepção de Marx, na verdade, essas mudanças elas são influenciadas pela realidade material, isto é, a situação econômica dos atores da sociedade em questão. É isso mesmo, as mudanças econômicas ou a realidade econômica de cada sociedade é que vai determinar, segundo Marx, as mudanças que vão ocorrer naquela sociedade. No materialismo histórico, as respostas para os fenômenos sociais estão inseridos nos meios materiais dos sujeitos. Vejam bem a palavra materiais, ela está sempre presente. Isso quer dizer que
diferentes situações materiais, o que em uma sociedade capitalista como a nossa traduz-se em situação econômica, moldam diferentes sujeitos. Cada sujeito vai agir de acordo com a sua realidade material. E, dentro do capitalismo, significa dizer sua realidade econômica. É isso mesmo. Para o materialismo histórico, a diferença econômica entre os sujeitos, entre as pessoas, os indivíduos, seria, para Marx, o vetor de conflitos entre grupos de indivíduos submetidos a realidades materiais diferentes. Cada pessoa, de acordo com a observação de Marx, está submetida a uma realidade material e econômica diferenciada. E essa realidade é que vai determinar este ou aquele sujeito. Então, a palavra material e econômico é o que fundamenta a metodologia do materialismo histórico na concepção de Karl Marx. Para tanto, Marx escreveu muitas obras. Nesta aula, nós não conseguiríamos falar sobre todas. Então, trouxemos para vocês algumas das principais obras marxistas para que vocês conheçam e entendam um pouquinho mais desse autor. Com a colaboração de um intelectual chamado Friedrich Engels, ele era alemão também, Marx publicou um pequeno livro chamado O Manifesto Comunista. Isso ocorreu bem nas vésperas da Revolução de 1848 na França. Mas que revolução era essa, professor? É a chamada Primavera dos Povos. Também não conheço. Vamos recordar um pouco? A Revolução de 1848, a que nós nos referimos aqui e que Marx publicou o Manifesto Comunista, é a Revolução Francesa. Então, quando vocês ouvirem falar da Primavera dos Povos, associem imediatamente lá ao ano de 1848, na França, na Revolução Francesa, que é muito comentada, não somente em ciências sociais, mas é muito importante para toda a humanidade. Em O Manifesto Comunista, esse livro que estamos falando, Marx critica o capitalismo, expõe a história dos movimentos operários e termina com um apelo pela união dos operários no mundo todo. É uma pequena frase de Marx no final deste livro que fica muito famosa. Ele diz: operários do mundo, univos. Ou seja, ele pede para os operários do mundo todo se unirem. Outra obra muito importante escrita por Marx foi no ano de 1867, que é chamada O Capital, onde ele sintetiza suas críticas à economia capitalista. Esta coleção, que são 3 volumes, causaria nas décadas seguintes uma revolução na maneira de pensar a economia, a sociologia e demais ciências sociais humanas. Percebam, mais uma vez, a importância e o peso teórico deste autor chamado Karl Marx. Vamos conhecer agora alguns dos principais conceitos, dentre os vários que Marx vai cunhar aqui nessa obra. O primeiro deles são as classes sociais. Toda vez que vocês ouvirem falar em classe social, podem e devem associar diretamente a Karl Marx. Para ele, as classes sociais surgem a partir da divisão social do trabalho. Em razão dela, da divisão social do trabalho, a sociedade se divide em possuidores e não detentores dos meios de produção. Aqueles que detêm e aqueles que não detêm os meios de produção. Para Marx é simplesmente isso.
Só existe essas duas classes, quem tem e quem não tem os meios de produção. Daí, as relações de produção regulam tanto a distribuição dos meios de produção e dos produtos, quanto a apropriação desta distribuição e do trabalho. É interessante e não é difícil também de entender. Em razão da divisão social do trabalho e dos meios, a sociedade extrema entre possuidores, vejam bem, possuidores e não detentores dos meios de produção causa um conflito. Surge então uma classe dominante, aquela que tem os meios de produção, e a classe dominada. Qual é essa classe dominada? Não é difícil de entendermos ou deduzirmos. É a classe dos trabalhadores, segundo Karl Marx. Este foi o conceito de classe social em Marx. Outro conceito que também devemos apresentar a vocês é o de superestrutura e de infraestrutura. Esse vamos nos deter mais um pouquinho, porque é um conceito que requer um pouco de abstração. Vamos primeiro conhecer a superestrutura, em Marx. O Estado aparece para representar os interesses da classe dominante. E para isso cria inúmeros aparatos para manter a estrutura da produção. Esses aparatos são nomeados por Marx de superestrutura, como já vimos, e infraestrutura. Vamos ver aqui na nossa animação para entendermos um pouquinho mais esse significado na prática. A superestrutura seria o topo da pirâmide. Aí está a religião, a política, os costumes. E a infraestrutura está onde? Está abaixo. É a base da pirâmide. Nesta base está toda a força produtiva. É a infraestrutura que mantém o topo da pirâmide, que é a superestrutura. Conseguiram compreender? Isso é uma metáfora bem interessante da base e da superestrutura. Ou seja, infraestrutura é a parte de baixo e superestrutura é a parte de cima. Entender isso é de fundamental importância para o método do materialismo histórico e do marxismo, porque a classe está dividida apenas em duas partes. Quem detém os meios de produção, que está na superestrutura, e quem trabalha, que é a infraestrutura. A base da sociedade é a infraestrutura. E essa é composta pelo conjunto das relações de produção, ou seja, as classes estabelecidas em determinada sociedade. Sobre esta estrutura econômica se ergueria a superestrutura. Reprisando, superestrutura corresponde às formas de consciência social, em geral, como a política, a filosofia, a cultura, as ciências, religião e artes. A superestrutura compreende os modos de pensar, as visões de mundo e os demais componentes ideológicos de uma classe. Marx deixou realmente um legado, ou seja, uma contribuição muito grande para todas as ciências, não somente as ciências humanas ou sociais. E é inquestionável o papel de Marx para os pensadores dos nossos dias, ainda que a solução encontrada por este autor tenha ganhado concretude, fiel ou não a ele, é importante retomar sua crítica ao sistema, visando sanar as contradições que estão evidenciadas no nosso cotidiano. O pensamento de Marx foi muito importante não só para a sociologia, mas para vários outros campos do conhecimento humano. Como dissemos no início de nossa aula, esse pensamento desse autor marxista, o pensamento de Marx, vocês irão encontrar em vários campos das ciências, como na economia, na filosofia, no direito, na história, tanto
para o Ocidente como para a sociedade internacional como um todo. A obra de Marx, seus conceitos e suas teorias são bem mais abrangentes. Trouxemos aqui apenas o início para que vocês conheçam esse autor de tão grande importância para a sociologia e para a humanidade. Vamos às nossas atividades da dinâmica local interativa. A questão número 1 vai dizer o seguinte: Marx desenvolve a concepção materialista histórica para o desenvolvimento das sociedades humanas. Tal concepção consiste em... Você vai responder em que consiste a concepção materialista histórica de Marx. Vai ler atentamente as alternativas A, B, C, D e E vai dizer qual delas corresponde ao materialismo histórico. A questão número 2 já diz o seguinte: Karl Marx desenvolveu conceitos que teorizam e visam a compreensão e a definição das relações entre os integrantes na sociedade capitalista. Cite e comente um desses conceitos. Você vai escolher um conceito que nós apresentamos em nossa aula de hoje e vai fazer um breve comentário com suas próprias palavras. Boas atividades!
bem, todos conversando, discutindo aí sobre as nossas questões deixadas na nossa dinâmica local interativa. Agora, vamos conferir, não que esteja certo ou errado, mas vamos ver os caminhos que foram encontrados e a nossa sugestão aí para a resposta das questões. Vamos conferir juntos? A questão número 1, que falava o seguinte: Marx desenvolve a concepção materialista histórica para o desenvolvimento das sociedades humanas. Ok, falamos muito de materialismo histórico nesta aula 90. Ok, mas em que consiste essa concepção? Dentre as alternativas, vamos começar aí pela letra A. Diz que a solidariedade como base de crescimento das sociedades desde a pré-história. Não. Não existe solidariedade, não é verdade? Marx não vê isso. Letra B. A eliminação de todos os fatores impeditivos para o desenvolvimento das pessoas na sociedade. Tudo bem que Marx quer ver o bem das pessoas na sociedade, mas não é isso que diz o materialismo histórico. Vamos à próxima alternativa, letra C. Todas as mudanças nas sociedades humanas são influenciadas pela situação econômica dos seus integrantes. Essa é a resposta. Materialismo histórico está ligado diretamente às questões econômicas das pessoas que integram aquela sociedade. Resposta certa, letra C. Vamos continuar só para ver por que a letra D não está correta? A sociologia marxista é plenamente favorável ao equilíbrio social a partir dos burgueses. Não. Marx vê um conflito entre as classes sociais, burguesia e proletariado, que são trabalhadores. Letra E, poupar as energias advindas da natureza para o benefício dos seres humanos no capitalismo. Marx não falou isso. Então, nossa resposta correta é realmente a letra C. Vamos continuar? Olha aí, viu só? Alternativa correta, letra C. Vamos à questão número 2. Karl Marx desenvolveu conceitos que teorizam e visam a compreensão e a definição das relações entre os integrantes na sociedade capitalista. Cite e comente um desses conceitos. Você vai escolher, você já escolheu, na verdade, um conceito. Você pode ter escolhido classe social, infraestrutura ou superestrutura. Qualquer um deles está correto. E se porventura vocês escolheram classe social, é simples, Marx vai dizer que só existem duas. Aquela que possui os meios de produção, as máquinas, que são os empresários, os donos das empresas, das indústrias, que ele chama de burgueses, e a segunda, que é o proletariado, que são os trabalhadores. Classe social e Marx é isso, duas classes, burguesia e proletariado, dono dos meios de produção e trabalhadores. Muito bem para todos que participaram e obrigado pelo empenho de cada um e cada uma de vocês para responder as nossas questões. E até a próxima aula.